Olá, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre o famoso mol. Pois é, não tem uma pessoa que passe pela química e não conheça esse número, o mol. Um número muito bacana, muito interessante. Vamos lá? Mas antes, vamos passar pela nossa costumeira avaliação diária, né? Como que a gente está? Como você está se sentindo hoje? Como você acordou hoje, depois desse momento, hora tão maravilhosa, né? O que você está sentindo aí dentro? Tá tudo bem? Tem alguma coisa incomodando? Você consegue citar, você consegue identificar alguma coisa que possivelmente esteja incomodando? Se você consegue inclusive começar a propor práticas que modifiquem essas coisas que te incomodam. Olha que coisa bacana. Isso é um avanço significativo para a melhora da qualidade de vida. Então, fica aí novamente uma proposta de reflexão da inteligência intrapessoal, para que você se analise hoje, se dê 30 segundos para se analisar, para verificar como você está hoje, e eventualmente evoluir nessa análise de você mesmo. Tá bom? Bom, então vamos lá para o nosso estudo da química? Então vamos começar nosso estudo do mol. Pois é, e eu vou dizer para vocês que eu vou fazer um estudo muito simples. Se vocês fizerem um apanhado na internet sobre vídeos que tratam sobre o mol, vocês vão certamente se deparar com o histórico da onde vem esse número, como Amedeo Avogadro conseguiu chegar a esse número estudando os gases, a cinética dos gases, que é um estudo muito complexo, prevendo questões super complexas que nem no curso de química normal é estudado. Precisa de um curso de pós-graduação para entender algumas questões que Amedeo Avogadro, um advogado italiano e físico também, desenvolveu. E hoje nós temos aí dezenas de outras formas de chegar a esse número. Mas eu vou simplificar a nossa conversa, porque esse assunto é um assunto muito importante para a química e ele costuma ser de muita dificuldade, trazer muita dificuldade para os alunos, justamente porque a gente traz muitas informações. Então eu quero ser muito simples, muito direto no nosso bate-papo hoje, muito utilitarista. Eu quero que vocês saiam fazendo adequações, exercícios sobre o mol para vocês entenderem o que é o mol, e a partir das próximas aulas vocês vão ver que a partir de hoje não vai ter uma aula que eu não vá falar mol, a palavra mol. Toda aula eu vou falar mol, sempre. Então, a cada aula eu vou aprofundando esse conceito, tá? Bom, vamos retomar. Eu falei recentemente da massa atômica. O que é a massa atômica mesmo? Massa de um átomo. Muito bem. Como que a gente mede a massa de um átomo? A massa de um átomo a gente mede em U, porque não dá pra gente medir a massa de um átomo em gramas, que a massa de um átomo, o átomo é tão pequenininho e a unidade de gramas é muito grande, né? Então, a gente foi adequada, foi adaptada a uma nova unidade para o mundo submicroscópico, que é o mundo atômico, né? Muito bem. E aí, por exemplo, eu quero saber a massa do átomo de hidrogênio, eu vou lá na tabela periódica e tá lá, 1U. Pronto, essa é a massa atômica do hidrogênio. Quero saber a massa do oxigênio, eu vou lá, tá lá, 16U. Muito bem, simples, massa atômica, massa do átomo. Eu posso avançar nesse assunto
discutimos isso já anteriormente, e falar, eu quero saber a massa da molécula. Muito bem, se eu sei a massa dos átomos, e eu sempre vou saber isso, vocês não precisam saber decor, vocês acabam sabendo decor sem querer, porque eu já falei tantas vezes que o oxigênio é 16U, o hidrogênio é 1U, vocês vão acabar decorando sem querer, o carbono é 12U, enfim, né? Mas vocês não precisam se preocupar em memorizar essas coisas, tá? Bom, mas voltando, a massa do átomo a massa atômica é a massa do átomo, a massa molecular é a massa da molécula. Muito bem, então se eu tenho a molécula H2O, eu tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem uma massa de 1U, e um oxigênio, cada oxigênio tem a massa de 16U, portanto, a massa molecular da água é de 18U. Muito bem. Então eu posso dizer que a massa da molécula da água, uma molécula de água tem 18 gramas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar um pouquinho de água aqui, ó. Minha água para beber aqui, para não ficar com a boca seca. Peguei aqui um fundinho, sei lá quanto tem, mais ou menos 18, um pouquinho menos aqui, ó. Uns 18 ml. Aqui tem 18 ml de água. Aqui, 18 ml, como a densidade da água é aproximadamente 1 grama por ml, se tem 18 ml, tem 18 gramas de água. 18 ml de água, 18 gramas de água, aproximadamente. Olha só, aqui tem 18 gramas de água, tá? Uma molécula de água tem 18U. Agora, em 18 ml de água, tem 18 gramas. Aqui, gente, tem bastante água? Tem. Tem molécula de água pra caramba. Sabe quantas moléculas de água? 602 sextilhões de moléculas de água. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a massa molar. O quê? Você falou massa molecular, agora você está falando de massa molar. Exatamente. Massa atômica, massa do átomo. Olha o Chico atrás. Massa atômica, massa do átomo. Massa molecular, massa da molécula. E massa molar. O que é a massa molar? É a massa de 1 mol de moléculas. E o que é esse 1 mol? O que é esse tal de 1 mol? Gente, 1 mol nada mais é do que um número. É um número muito importante para a química. E vocês vão entender já já por que esse número é tão importante para a química. Se eu falar para vocês assim, 1 dúzia, o que vem à mente de vocês? Deve ter vindo o número 12. Se eu falar para vocês 1 dezena, deve ter vindo o número 10. Muito bem. E se eu falar 1 mol? Até agora não deve ter vindo nada porque vocês não sabem ainda, mas agora vocês vão saber, e a partir de agora, assim como 1 dúzia veio 12, 1 dezena veio 10, vocês deverão associar também o mol a um número. Exatamente, o mol é um número, é o nome de um número que a química considera muito importante. E esse número é um número muito, muito, muito grande. Que número é esse? É o número 602 sextilhões. Eu estou arredondando, o número é esse que está aparecendo aí na tela. Ainda ele é arredondado, eles são números experimentais, tá? Então a gente consegue inclusive encontrar disparidades, diferenças na literatura científica por conta de serem números que a gente identifica experimentalmente, tá? Bom, o mol é um número, 602 sextilhões. É um número tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que é melhor que a gente use aquilo que o professor de matemática generosamente nos ensina, que é a potência de 10. Pois é, ao invés da gente escrever 602 e 21 zeros depois, aquele número é enorme, a gente escreve 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pois é, esse é um número enorme. Mas e daí? O que esse número faz? Esse número, ele
existe uma certa, eu vou chamar o nome, mas não é bem o termo, mas é só para vocês identificarem. Existe uma certa coincidência numérica. Por quê? Olha que coisa interessante. Se eu pegar uma molécula de água, qual é a massa dela em unidade de massa atômica? 18U. Muito bem. Agora, e se eu pegar 602 sextilhões de moléculas de água? Isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Se eu pegar 1 mol de moléculas de água, vai ter, aqui dentro, vão ter 18 gramas. Olha que coisa interessante. Se eu tiver uma molécula, 18U. Se eu tiver 1 mol de molécula, 602 sextilhões, eu vou ter 18 gramas. Que interessante, quando eu pego 1 mol de uma determinada molécula, a massa dela é a mesma numericamente, só que ao invés de ser em U, é em gramas. Vamos testar de novo? Se eu pegar, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio, o Na é 23, o O é 16, o H é 1. Se eu somar, dá 23 mais 16 mais 1 dá 40. Significa que a molécula NaOH, a fórmula NaOH, é 40U. Uma só. Se eu pegar uma só, é 40U. Mas se eu pegar 1 mol dessas moléculas, 1 mol, 602 sextilhões, eu vou ter 40 gramas. Olha que interessante. Então eu consigo relacionar a quantidade de moléculas com a massa dela. E isso é sensacional, porque a gente consegue, a partir daí, gerar previsibilidade de número de moléculas com massa. E a partir daí a gente consegue, então, prever quantidades de moléculas que vão reagir. E então a gente começa a interagir em moléculas, em reações químicas. E isso é um mundo infinito que a gente vai discutir, que entra no campo da engenharia química, entra no campo automotivo. Um motor de um carro tem previsibilidade de oxigênio reagindo com o combustível para ter melhor combustão, enfim. Então vamos conversar muito sobre essas questões, tá? Mas voltando então ao mol, o número mol é um número. Voltando, dúzia é 12, mol 6,02 vezes 10 a 23, 602 sextilhões. Agora, se eu falar para vocês que uma dúzia de bananas, se eu pegar uma dúzia de bananas e colocar numa balança, ela tem, por exemplo, 1 quilograma. Opa, nossa, uma dúzia de bananas tem 1 quilograma. Eu consigo relacionar a quantidade de bananas com massa, né? Uma dúzia de maçãs tem 500 gramas. Eu consigo relacionar a quantidade com massa, né? Uma dúzia de elefantes tem 24 toneladas, sei lá, né? Eu consigo relacionar quantidade com massa. E eu consigo também na química. Só que esta quantidade ela é previsível, porque numericamente a massa vai ser igual, só que a unidade muda. Vamos ver um novo exemplo? Vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, 1 mol de ácido sulfúrico. Como que é a mesma fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. Pois é, o H é 1, o S 32 e o O 16. Fazendo a soma dessa molécula, eu vou ter uma massa de 98U, 98 unidades de massa atômica. Ou seja, esta molécula, uma molécula só, tem uma massa de 98U. E se eu pegar 602 sextilhões dessa molécula, todas juntas, ou seja, 1 mol dessas moléculas, e colocar numa balança, qual que vai ser a massa? 98 gramas. Então é só tirar o U, a unidade U, e colocar a unidade gramas. Isso é maravilhoso. Então, qual é a confusão que se faz? Normalmente, daqui a um tempo vocês vão falar assim, peraí Barreto, mol é quantidade ou é massa? É o que você quiser, né? Então, só falar para vocês assim,
qual é a massa de 1 mol de de ácido nítrico, HNO3? A massa de 1 mol de HNO3. O que você precisa fazer? Eu vou lá, eu sei a massa do H, eu sei a massa do N, eu sei a massa do O, eu junto tudo e eu descubro que uma molécula de HNO3 é 63U. Se uma molécula de HNO3 é 63U, significa que 1 mol é 63 gramas. Muito bem. Agora, eu posso perguntar outra coisa. Eu posso falar quantas moléculas tem em 1 mol de moléculas de HNO3. Eu perguntei uma outra coisa sobre o mesmo assunto. Aí você vai falar, peraí, em 1 mol de moléculas de HNO3 tem 602 sextilhões de HNO3. Percebe? Eu posso perguntar, ou qualquer outra situação pode perguntar, a quantidade de moléculas ou a massa dessa quantidade. É a mesma coisa. Em 2 dúzias de bananas, quantas bananas tem? É só fazer as contas. 2 dúzias, 24. Legal. Em 2 dúzias de banana, qual é a massa? Põe numa balança. Então eu posso, em 2 dúzias, querer saber a quantidade ou a massa. Em mol, eu posso saber a quantidade ou a massa. E eu só falei até agora de 1 mol, né? Eu falei que 1 mol de água são 18 gramas. E se eu perguntar a quantidade de 2 mols? O dobro. 1 mol, 18 gramas. 2 mols, 36 gramas. 10 mols, 180 gramas. E assim por diante. Tá? Então é isso. Mol é uma coisa muito simples. Hoje e na próxima aula nós vamos exercitar isso. É uma coisa simples, mas é possível a gente problematizar de diversas formas isso. Você quer ver um exemplo? Vou problematizar. Eu tenho 1 dúzia de barretos. Quantos barretos eu tenho? 12 barretos. Meu Deus, 1 barreto já é difícil. 12 barretos. Legal. Quantos braços de barretos eu tenho em 1 dúzia de barretos? Cada barreto tem 2 braços. Então, em 1 dúzia de barretos, eu tenho 2 dúzias de braços. Ou, se preferir, 24 braços. Percebe? Dá pra gente, eu poderia fazer isso com mol. Eu poderia falar 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4. Quantas moléculas tem? Aí você vai falar, poxa, já entendi. Tem 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá. Agora eu não quero saber quantas moléculas tem de ácido sulfúrico. Eu quero saber quantos átomos tem de hidrogênio. Opa! Cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Então, se tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, é porque tem o dobro, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, átomos de hidrogênio nessa amostra. Então tem uma série de possibilidades de serem abordados, de ser abordado esse conceito, tá? E é isso que a gente vai agora ter contato para vocês adquirirem essas habilidades, tá? Uma coisa interessante é que vocês podem, muitas vezes, vocês podem simplificar esse 6,02 vezes 10 a 23, ao invés da gente escrever 602 sextilhões, a gente pode simplesmente falar 600 sextilhões, tá? Por quê? Só para simplificação matemática. Até porque 602 sextilhões já é uma simplificação matemática. Isso porque nós estamos aqui no ensino médio aprendendo a química. Se nós estivéssemos projetando algo mais complexo, que depende de alguma coisa muito mais
detalhada, por exemplo, estamos indo para o espaço. Então não pode ter uma coisinha de errado, então precisa ser uma coisa muito definida, tá? Então aí a gente usa, a gente leva em consideração a quantidade adequada, tá bom? Então é isso. Uma coisa interessante é esse número. Vou falar um pouquinho sobre esse número só para vocês terem uma ideia. Se a gente pegasse esse número, o 6,02 vezes 10 a 23, é um número, a gente fica falando aqui, parece, né? É um número tão grande, mas tão grande, que imagina que a gente pegasse 6,02 vezes 10 a 23 grãozinhos de arroz, certo? E a gente espalhasse na face da Terra inteira, no Polo Sul, no Polo Norte, em todos os lugares do mundo, tivesse grãozinhos de arroz cobrindo a superfície da Terra. E com a quantidade de 602 cestilhões de grãozinhos de arroz. Sabe qual seria a altura da camada de arroz? Seria de 75 metros. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de grãozinhos de arroz que teria. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma folha sulfite em cima da outra, na quantidade de 602 cestilhões de folha sulfite, daria para fazer duas fileiras daqui até a Lua, subindo. Daqui até a Lua. Só para vocês terem uma ideia, 602 cestilhões de grãos de arroz é mais arroz do que já foi produzido na história da humanidade. Olha só a quantidade que é. E isso, 602 cestilhões, tem aqui de água. É a quantidade de moléculas de água que tem aqui dentro, né? Se eu pegar o oceano, por exemplo, gente, é coisa para se pirar. Assim como a gente pensa no mundo astronômico com números muito grandes, com distâncias muito grandes, o mundo submicroscópico, o mundo atômico, são números muito pequenos no sentido de distâncias, e são mundos, e é um mundo com números muito grandes em relação ao número de partículas. Veja essa questão do mol, veja a quantidade que tem de moléculas dentro de um pouquinho de água que às vezes a gente derruba aí e nem percebe. Esse número, ele foi, como eu disse no começo, ele foi desenvolvido inicialmente por Amedeo Avogadro e, portanto, ele tem um histórico todo, e ele foi, anos depois, atribuído ao Avogadro como a constante de Avogadro, tá? Então, se vocês, em algum texto, vocês identificarem lá a constante de Avogadro, é o 6,02 vezes 10 a 23 ou simplesmente o 6 vezes 10 a 23. Tá? E quando nós falamos na unidade, né, por exemplo, a água é de 18 U, eu também posso dizer que se eu pego 1 mol de água e ela tem 18 gramas, eu posso dizer que a água tem uma massa de 18 gramas por mol. É uma outra forma de unidade. E ainda assim, se eu não quiser colocar o mol no denominador, eu posso colocar no numerador elevando a -1. Fato que vocês já aprenderam tão bem na matemática. E aí fica grama vezes mol a -1. Falo isso para vocês não se assustarem quando vocês se depararem com algum texto, algum exercício que tenha essas unidades. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Foi muito bacana para mim poder apresentar um conceito tão importante para vocês. Tá bom? Façam aí as tarefas direitinho, tirem as dúvidas, eu estou à disposição caso precisem, contem comigo. Essa aula foi feita com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Até a próxima!